Seguindo com o AB1, não é? Agora meio-dia, 18 minutos. Olha só, um estudo revelou que o isolamento social não vem sendo respeitado por muita gente aqui em Caruaru. A pesquisa foi realizada por universidades e por um instituto francês. Uma das universidades envolvidas nesse trabalho é a Federal do Rio Grande do Norte. Então, quem vai falar conosco, representando a instituição, é a professora do Departamento Demográfico, Luciana Lima. Professora Luciana, seja bem-vinda, uma boa tarde. Boa tarde. Pois bem, quais as instituições que estão envolvidas nesse trabalho de monitoramento, nesse levantamento das universidades? Bom, então nós temos representantes da UFRN, da UPE, da UFPE e também de um representante que está na Universidade Sorbonne. Esse grupo está unido, então, em torno dessas discussões e também voltando esse monitoramento aqui para o Agreste de Pernambuco e para a cidade de Caruaru, é isso? Exatamente. Também para todo o Brasil, né? A situação está ficando crítica. Então, esse trabalho de acompanhar o isolamento social pode ajudar os governos na atuação do isolamento social em todo o Brasil. E, particularmente, nesse estudo, nós fizemos uma análise particularizada para a região de Pernambuco, incluindo Caruaru. E o que foi verificado, não é, por meio desses estudos, em relação aqui à cidade, professora? Bom, acompanhando a tendência dos 15 municípios da região metropolitana de Recife, nós incluímos Caruaru. E verificamos que, comparado a esses municípios, Caruaru está na última posição, considerando outros municípios. Então, o percentual daquelas pessoas que ficaram em casa de Caruaru está muito baixo, né? Em torno de 50% no último período avaliado. E isso acende um alerta. Acende um alerta. Até cortou um pouquinho aqui a nossa comunicação quando a professora falou a respeito da classificação. Pelo que pude entender, Caruaru estaria no último lugar, foi isso, professora? Exatamente, no último lugar, comparando com os outros 15 municípios da região metropolitana. E quais seriam, assim, por exemplo, as maiores explicações nesse sentido, né, para a gente identificar as razões para que o isolamento social aqui no município ainda esteja tão abaixo do esperado ou do recomendado? Bom, a gente pode considerar duas pontes. A primeira é comportamental. A gente verifica que naqueles municípios em que o nível de infecção pelo Covid-19 ainda não é tão alto, as pessoas relaxam mais. Elas acham que aquilo não vai acontecer com elas, que está distante. Mas é aí que mora o perigo. As pessoas elas têm que ter consciência que o isolamento social tem que ser feito agora, quando o nível da infecção está muito baixo. Um outro aspecto diz respeito à vulnerabilidade social. Então, principalmente aqueles trabalhadores informais, os autônomos de baixa renda, por não contar com uma fonte, eles estão retornando ao trabalho. Então, é muito importante que medidas como a política de renda mínima, que foi anunciada pelo governo federal, ela seja efetivada o quanto antes, para essas pessoas ficarem em casa. Pois bem, além de Caruaru, quais as outras localidades que também estão sendo monitoradas aqui no estado, professora? Bom, vou citar alguns exemplos daqueles municípios que ficaram com níveis de isolamento social em torno de 60%, que foram dos maiores, como, por exemplo, o caso de Olinda, né? Algumas autoridades consideram 70% o nível ideal de isolamento social. Entre esses 15 municípios da região metropolitana, e incluindo, né, o caso de Caruaru, nenhum atingiu 70%. Então, isso acende um alerta em todos os municípios de Pernambuco, né, para que esse isolamento social ele aumente no tempo e aumente o mais rápido possível, né? Por enquanto, não temos vacina para essa doença. A única medida efetiva é o isolamento social. Então, as pessoas têm que compreender do poder das ações, né? Permanecendo em casa, saindo para atividades que sejam essenciais, imprescindíveis. A gente não pode brincar nesse momento. Entendi. Então, de uma maneira geral, mas voltando o foco aqui para o estado, por exemplo, professora, seria possível avaliar se os municípios estariam classificados numa condição de que existem mais municípios obedecendo ao isolamento social do que os municípios em menor quantidade que estariam desobedecendo, ou é exatamente o contrário? Bom, a gente vê uma grande diversidade no que se refere ao comportamento, à adesão ao isolamento social, né?
Então, isso tem que ser uma análise particularizada, né? Tem que ser uma atuação conjunta do governo estadual junto com as prefeituras, né? Para atuar de maneira focalizada, né, dentro do Estado. Você tem uma grande diversidade. Então, é muito importante que as pessoas elas escutem, né, as autoridades públicas, escutem os apelos que têm sido feitos. Ok, conversamos então com a professora Luciana Lima, ao vivo via internet aqui no AB1. Professora, boa tarde, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde, obrigada. Pois bem, como a gente viu, não é, por meio desses estudos aí, sempre esse reforço para a gente colocar na cabeça que é muito importante obedecer a todas essas orientações das autoridades em saúde, não é? Ou seja, quando há uma falha agora, a repercussão vem depois, não é? Tem um tempo aí para os casos surgirem. Por isso que a gente tem que se preparar, se antecipar. Aí a gente preparou também